desta sessão foi requerida por mim, deputada Érica Cocai. E eu gostaria de, com muita alegria, convidar para compor a mesa a senhora Eliana Pires Rocha, que aqui representa a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do Distrito Federal. Convidar o senhor Leonildo José Monteiro Filho, coordenador nacional do Movimento Nacional da População de Rua e conselheiro do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Convido também para compor a mesa a senhora Urânia Flores da Cruz Freitas, que é membro do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da População Nacional da Política Nacional para a População em Situação de Rua. Convido ainda o senhor Carlos Alberto Ricardo Júnior, que é coordenador geral dos direitos das populações em situação de risco do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Convido ainda para compor a nossa mesa o senhor Eduardo Nunes de Queiroz, que é defensor nacional de direitos humanos da Defensoria Pública da União, que tem sido um construtor permanente da defesa dos direitos no nosso país. Não tenho muito medo de errar ao dizer que a Defensoria hoje é uma das maiores construtoras da política de defesa dos direitos humanos, que muitas vezes passa pela resistência à sua desconstrução. E neste sentido é que eu convido todas e todos para que, na medida do possível, possam se colocar de pé para entoarmos o hino nacional.
Gostaria ainda de convidar para compor a mesa a nossa presidenta da Comissão de Cultura desta casa, a senhora Benedita da Silva, e que seguramente não poderá ficar até o final, porque tem uma atividade da própria Comissão de Cultura, mas nós fazemos questão que esteja, ainda que por não toda a sessão, mas que esteja aqui conosco, compondo esta mesa. Bom, neste momento eu passo a ler o discurso do presidente da Casa, que diz: senhoras e senhores, gostaria de saudar desde logo a deputada Érica Cocai pela oportunidade desta sessão. A nobre requerente traz à baila as questões que afetam as pessoas, que sem um lar transformam a rua no seu lar. Isso faz com que nos confrontemos com uma realidade que nem sempre queremos ver. O Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua nos obriga a enxergar, lembraram nesta casa, implica lhe dar a verdadeira dimensão de sua importância. Quem quiser entender melhor as precaríssimas condições em que vivem essas pessoas, basta fazer um breve giro por grande parte das cidades brasileiras. E se quiser saber um pouco mais, ouvirá histórias tristíssimas de abandono, vícios e solidão. Este intrépido terá diante de si um espetáculo deprimente. Verá cidadãos no limiar da sobrevivência, entregues à própria sorte, enfim, desassistido, por fim. Muitas vezes são famílias inteiras ao desabrigo. Será uma estocada na consciência, até mesmo para o observador menos atento ou menos sensível. Certamente as perguntas que este se fará não terão uma resposta pronta. Onde erramos? Porque as políticas sociais não foram capazes de passar da filantropia à prevenção, das medidas paliativas ao resgate efetivo. O que haverá de ser feito para devolver a estas pessoas a dignidade que muitas vezes perderam? A verdade é que falhamos como cidadãos e falhamos como governos nas diversas esferas, falhamos como sociedade. Isso, entretanto, antes de nos eximir, obriga-nos a tentar novas estratégias, por uma questão ética e da perspectiva de novas responsabilidades. É preciso repensar as políticas setoriais, tratá-las de forma interdisciplinar e torná-las instrumentos efetivos de justiça social. Pessoalmente, estou empenhada em dar à Câmara dos Deputados um certo protagonismo neste debate. Em abril último, por exemplo, tive a satisfação de criar grupo de trabalho de combate à pobreza, que, entre outros objetivos, pretende articular ações com representantes dos estados e municípios, além de entidades da sociedade civil. Vejo nisso uma oportunidade importante que a Casa pode dar, confiando em que haveremos de diminuir o imenso fosso social que divide os brasileiros. É um compromisso que faço na passagem deste 19 de agosto, Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, é o que diz o presidente desta Casa, deputado Rodrigo Maia. E, de pronto, nós temos algumas proposições que estão tramitando nessa Casa, que podemos levá-las para o presidente, para que as paute, não apenas que aprovemos as urgências destas proposições, como que possamos apreciá-las, resgatando e lembrando de forma absolutamente efetiva esse Dia Nacional, que é um dia, acima de tudo, de luta, de pessoas que não abrem mão da sua humanidade plena e que se colocam em movimento. Por isso, nós iremos encaminhar ao presidente desta Casa as proposições que aqui tramitam nesta Casa Legislativa, nesta Câmara dos Deputados, e vou apenas ler algumas proposições, como, por exemplo, o PL 6802, que autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Inclusão Social da População em Situação de Rua e da outras providências, que ele está aguardando designação de relatoria na Comissão de Constituição e Justiça. Também há o PL 781 de 2003, eu lembro 2003, que altera a Lei 8742, que dispõe sobre a organização de assistência social para acrescentar o serviço de atendimento às pessoas que vivem em situação de rua. Nós ainda temos o PL 10298, 2018, que altera a legislação para autorizar a aplicação de recursos
de cofinanciamento do SUAS na distribuição de vários elementos, como cobertores, alimentos, enfim, as pessoas em situação de rua. Temos ainda um PL 2842, que é de minha autoria, que altera a legislação para assegurar provimento habitacional para as pessoas em situação de rua. E, por fim, o PL 5740, que também aguarda parecer na Comissão de Desenvolvimento Urbano, que é do deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, que estabelece direitos e institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e dá outras providências. Estas proposições, que estão algumas aguardando relatoria nas comissões, outras já passaram por algumas, outras ainda precisam ser apreciadas pela primeira comissão, nós vamos buscar trazê-las para o plenário, para que aprovemos o regime de urgência, que deve contar com a assinatura de líderes que representem mais da metade dos deputados desta casa, para que nós possamos apreciar a urgência e tão logo apreciar o mérito das proposições e nós possamos marcar nesta semana a luta em defesa dos direitos das pessoas ou da população em situação de rua. Então, portanto, nós encaminharemos estas providências. E eu passo a palavra nesse momento ao senhor Eduardo Nunes de Queiroz, que é defensor nacional de direitos humanos da Defensoria Pública da União. Muito obrigado, senhora deputada. Agradeço as palavras elogiosas com que a senhora saudou a Defensoria Pública. Realmente é um momento que é muito importante. As instituições de direitos humanos, a Defensoria Pública, o Ministério Público, que estão na atual situação, sob um franco ataque, no exercício da sua livre atribuições constitucionais, ter esse reconhecimento desta casa, em nome da senhora, na defesa e justamente, realmente, na realização do acesso a direitos a todas as populações que estão em situação de vulnerabilidade e aqui, particularmente, das pessoas em situação de rua, com que a Defensoria Pública da União vem, nos últimos anos, buscando aproximação, buscando trabalhar junto e buscando prestigiar a luta na sua atuação funcional. Faço aqui a memória, porque neste ano faz 15 anos do massacre que motivou esta data a ser reconhecida como a data da luta pelos direitos das pessoas em situação de rua, que foi o massacre de 7 pessoas na Praça da Sé, em São Paulo. Então, acho que é significativo que no momento onde já estamos tendo não só uma desconstrução de políticas sociais, mas uma nova ofensiva em cima das pessoas em situação de rua, da negação da sua humanidade, da aplicação de políticas higienistas, da criminalização, da busca por internação compulsória de pessoas, cerceando seu direito da livre participação da vida comunitária, que é assegurado por outra circunstância aqui que está fazendo 10 anos, que é a Política Nacional para as Pessoas em Situação de Rua, o Decreto 7.053, que estabelece como princípios o respeito à dignidade das pessoas em situação de rua, o direito à vivência comunitária, o acesso a direitos, e estamos vendo com muita preocupação, senhora deputada, iniciativas que começou com a Prefeitura do Rio, mas muito antes, com a política do governo federal em relação ao álcool e drogas, uma política retrógrada, sem participação social, que busca voltar com uma prática que há muito tempo toda a luta pela defesa antimanicomial vem defendendo, que é a não internação, que é o direito da pessoa, mesmo em uma situação de dependência, mesmo numa situação de vício, poder livremente optar por sua escolha terapêutica, viver em comunidade, e vemos que estamos vendo uma série de retrocessos nesse sentido. A Defensoria Pública vê com muita preocupação e prossegue na luta nisso, e está irmanado com a população em situação de rua para buscarmos evitar e resistir a qualquer retrocesso e garantir esse espaço de participação e garantir os direitos que são assegurados, não só nesse decreto, mas na própria Constituição Federal. Trago, deputada, também como conselheiro do Conselho Nacional de Direitos Humanos, a experiência que estamos tendo em conversa com instituições públicas
sobre a preocupação da situação de direitos humanos no país, de que a população em situação de rua é uma das primeiras vítimas. Uma política de enfrentamento, uma política que incentiva o extermínio da população jovem negra do país. E estamos vendo o caráter decisivo desses momentos, dos momentos em que a sociedade civil, organizada ou em movimentos, toma para si a titularidade dessa luta, a titularidade dessa pauta. E isso é essencial. A Defensoria Pública da União vai acompanhar o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, apoiar a organização de todo o contexto de marcha e de mobilização que vai ocorrer ao longo dessa semana, mas sem jamais esquecer que o protagonismo e as principais pessoas envolvidas nisso são as pessoas em situação de rua, as lideranças que estão aqui presentes e aqueles que vão participar da marcha, porque essa luta pelos direitos humanos é uma luta que é realmente dos seus titulares. Ninguém pode tomar o protagonismo que são só das senhoras e dos senhores e que aqui somos como servidores públicos, nós servimos vocês nisso. Então estamos irmanados nessa luta, a Defensoria Pública, dentro de suas forças e apesar das ameaças que ela própria sofre na sua estrutura, ela no que tiver de nossas forças vai permanecer ao lado de vocês, apoiando a luta, mas com consciência de que somente seus titulares, somente a luta, somente a resistência pode evitar essa grande horizonte de retrocesso que estamos vendo nessa população, que é uma das que mais sofrem dos desmandos, do abuso e da violência do Estado brasileiro. Eu agradeço e me coloco agora e sempre à disposição de vocês nessa luta. Muito obrigado. Agradecer ao deputado, ao Defensor Nacional dos Direitos Humanos da Defensoria Pública da União, o senhor Eduardo Nunes de Queiroz, e dizer que nós estamos colhendo as assinaturas, e já temos quase todas as assinaturas necessárias, para lançar a frente parlamentar em defesa dos direitos das pessoas em situação de rua aqui na Câmara. Uma frente parlamentar, ela é um instrumento suprapartidário e ela tem como objetivo analisar as proposições que tramitam nesta casa para que possamos ofertar parecer e ações na perspectiva de acelerá-las ou de não, de impedir que elas se transformem em lei, de acordo com o teor delas, e ao mesmo tempo de dialogar com outros poderes da República, com o Ministério Público, com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, e dialogar fundamentalmente com a sociedade civil. As frentes, elas são permanentes e elas são robustas na medida em que elas conseguem fazer permanentemente esse diálogo, que é o diálogo na defesa dos direitos da população em situação de rua. A nossa perspectiva é de estarmos lançando esta frente ainda esta semana, provavelmente na próxima quinta-feira, para que nós possamos marcar com ações muito efetivas este dia que nós lembramos do ato de invisibilização literal, porque invisibilização já existe destas pessoas, a pessoa em situação de rua é como se não existissem, fossem invisíveis, mas também do massacre ou do nível de violência que sofre. Uma violência, ela nunca é solitária. Uma violência, ela sempre vai andar grudada em outra violência, acompanhada de outras violências. Então, portanto, a população em situação de rua, neste nível de exposição e de oportunização de violação de direitos humanos, vão também carregar uma série de outras violações no corpo e na alma. E diria que nós já lidamos aqui com meninas, crianças em situação de rua, que se tornavam vítimas de extorsão policial, vítimas de abuso, de violência sexual, vítimas de drogadição. Então, portanto, nós vamos caminhar e vamos ver nas dobras, nas ruas da nossa cidade, porque tem crescido a população em situação de rua e cresce na medida em que as políticas públicas se esqueletizam, que as políticas públicas estão congeladas na sua implementação e não estão sendo fortalecidas para que nós possamos fazer os lutos dos nossos períodos traumáticos. Então, nós vamos ver uma série de violações atingindo a população em situação de rua, ou situações, como dizem, de vulnerabilidade. Eu penso que a população em situação de rua não é
tem uma força imensa, tem uma coragem imensa de construir, inclusive, as suas estratégias de sobrevivência e de abrir espaços para a vivência da sua própria humanidade. Por isso, diria, o termo população vulnerável, eu diria, é uma população vítima de violação, mas não tem nenhum caráter vulnerável, porque é resiliente e é resistente, como é o povo brasileiro. Eu gostaria de agradecer a presença da Marlene Azevedo, que já foi secretária de Desenvolvimento Social aqui do Distrito Federal e que aqui está representando um dos gabinetes mais valorosos que nós temos em Brasília, na Câmara Legislativa, o gabinete da deputada Arlete Sampaio, ela mesma já tendo sido secretária de Desenvolvimento Social aqui do DF. Agradecer a presença do Reinaldo Colares, que é funcionário da administração da UNB, e passar a palavra nesse momento, agradecer e registrar a presença do nosso deputado pelo PT do Pará, o Ayrton Faleiros, que aqui está e que tem feito um mandato que orgulha não apenas os paraenses, mas orgulha todo brasileiro e toda brasileira. E Vossa Excelência, se quiser fazer uso da palavra, é apenas indicar o momento. E passo, então, a palavra, nesse momento, ao senhor Carlos Alberto Ricardo Júnior, que é coordenador-geral dos direitos das populações em situação de risco do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, deputada Érica Cocai. Bom dia, Leonildo. Te cumprimento especialmente nesse dia de hoje em nome de todas as pessoas em situação de rua no Brasil. Bom, hoje nós estamos aqui num dia que marca uma data que foi marcada pela morte, né? Pela morte de pessoas que estavam simplesmente dormindo na rua. Esse acontecimento foi muito marcante, foi muito triste, e o movimento da população em situação de rua e as várias entidades, organizações que trabalhavam com esse público, utilizou essa data para poder lutar pela vida, né? Isso já tem bastante tempo, ocorreu em 2004. O movimento, em vez de se enfraquecer com esse acontecimento, ele se fortaleceu. E, a partir dali, com uma quantidade enorme de ações e de articulação das organizações do movimento da população em situação de rua, foi feita uma pressão na gestão pública, né? Então, eu estou aqui representando o Governo Federal, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que coordena a Política Nacional para a População em Situação de Rua. E eu destaco isso porque, com toda essa pressão e esse fortalecimento da sociedade civil, é que essa política foi criada, né? Então, após uma situação tão difícil como essa, uma política nacional foi criada. Eu falando assim, parece que a coisa aconteceu assim do dia para a noite. Não, foram anos de muita articulação, de muita batalha. Pessoas que estão nessa mesa participaram dessa história, né, estiveram em vários momentos no Executivo, discutindo com vários ministérios, quebrando a cabeça e tentando romper uma lógica de discriminação e preconceito para poder instituir uma política nacional. Porque, na época, precisava convencer de que população em situação de rua era, sim, público das diversas políticas públicas, das diversas políticas setoriais, porque se achava no momento em que população em situação de rua era público exclusivo da assistência social, né? Nós reconhecemos a importância da assistência, não abrimos mão dela de forma nenhuma, né? Mas ela compõe um conjunto muito grande de outras políticas. E aí eu aproveito para fazer o destaque no ponto em que nós chegamos hoje, né? Após 10 anos de instituição da Política Nacional para a População em Situação de Rua, que vem nesse movimento intenso de luta constante da sociedade civil, né, vários avanços foram alcançados, vários serviços foram implantados pelo país, né?
Alguns ainda, muitos talvez, ainda precisando ser qualificados, precisando melhorar a oferta desse serviço, precisando capacitar servidores, precisando ampliar o número de vagas e precisando também melhorar a forma de atendimento. Mas já temos uma quantidade expressiva de serviços ofertados, conquistados por essa política, pela luta dessas pessoas. Mas já temos 10 anos, e nós estamos numa reflexão atual, né, para além da defesa, da defesa após a ocorrência da violação de direitos, né, que é a marca dessa data, a gente deu um salto para trabalhar com a parte preventiva, com a promoção dos direitos. E aí, pensando nessa promoção, após esses 10 anos, a gente olha para a população em situação de rua, com esses serviços ofertados, e a gente vê que, em quantidade, ainda temos poucas pessoas que saíram da rua pelo acesso a serviços. E aí a gente dá um salto e passa para uma nova metodologia, que já é reconhecida em todo o planeta, que prioriza o acesso à moradia, né? E aí eu gostaria de deixar isso bem marcado aqui nos meus segundos finais aqui, para dizer que a nossa luta hoje é por moradia. Claro que não exclusivamente, né? Porque a moradia vem junto com todo um conjunto de serviços, porque a política continua sendo intersetorial. Mas a nossa luta hoje é por moradia. Se essas pessoas tiverem moradia, elas não estão na rua expostas a toda essa violência que a população em situação de rua sofre, né? Com o acesso à moradia, fica mais fácil a pessoa se manter no trabalho. Com acesso à moradia, é mais fácil fazer um tratamento de saúde, é mais fácil ter acesso à escola, né? Então, a gente precisa romper o preconceito. E aí, a gente fica um recado aqui Fica um recado para os meus colegas da gestão pública, que às vezes priorizam o recurso financeiro em vez da vida das pessoas. Priorizar a moradia, né, e já tem uma metodologia que aqui no Brasil chamamos de moradia primeiro, é mais barato para a gestão pública. É mais barato o modelo que prioriza o acesso à moradia, com uma equipe reduzida fazendo esse atendimento, do que o modelo tradicional ainda vigente nos dias de hoje. Então, eu convido as pessoas para conhecerem esse modelo, conhecer esse formato e a gente trabalhar na promoção dos direitos para que a violência não persista. Muito obrigado. Agradecer ao senhor Carlos Alberto e Ricardo Júnior, anunciar que o lançamento da Frente Parlamentar, ele irá acontecer no dia 21, na próxima quarta-feira, às 15 horas, no auditório Nereu Ramos, aqui da Câmara Federal. E passar a palavra, então, para a deputada Benedita da Silva, que é presidenta da Comissão de Cultura da Câmara Federal. Dar e dizer da importância de estar recebendo aqui. Quero cumprimentar também a mesa na pessoa da autora dessa solenidade, deputada Érica Cocai, uma das melhores deputadas desta casa, atenta a todos os problemas do nosso país. É de respeitá-la porque não coloca uma proposição que não seja realmente de uma causa, e de uma causa justa. Por isso, nós parabenizamos, e ao mesmo tempo entristecida, por ver essa política. E hoje, no Dia Nacional de Luta do Movimento em Defesa dos Direitos da população em situação de rua. Não é possível mais não ter políticas que possam dar continuidade à empregabilidade, o atendimento à saúde, a casa para morar e o emprego. O que nós estamos vivendo nesse país é o congelamento por 20 anos de investimentos que poderiam estar nessas áreas e não estão. E nós estamos vivendo também um esvaziamento total do pouco que resta das políticas sociais habitacional,
o que resta da saúde, o que resta da educação. Estamos agravando a situação de população em situação de rua, já que nós estamos assistindo famílias inteiras estão, depois da reforma trabalhista, já começaram a estar nessa situação de rua. O IBGE aponta que, a partir de 2015, onde nós já estávamos vivendo uma situação política tremenda, começou essa migração. E o país tinha mais de 100 mil pessoas em situação de rua. Com o desemprego, isto aumentou. Então, nós temos que combater a fome, nós temos que trabalhar para a saúde, mas nós não podemos apenas pensar na política pública. Nós temos que executar as políticas públicas que estavam dando continuidade. Se a cada governo você para a política anterior, nunca você irá alcançar a plenitude e resolver de vez essa situação. Então, como nós estamos vivendo desemprego, vivendo congelamento, vivendo uma situação altamente desesperadora, isso não é para assustar, mas nós vimos aqui da Defensoria Pública, que acompanha bem esse processo, nós sabemos que é preciso tomar em nossas mãos mais uma vez, ou então haveremos de assistir muitas praças da Sé, muitas candelárias, porque isso já acontece e sequer está inscrita nos índices policiais. Obrigada. Agradecer a participação da deputada Benedita da Silva e chamar para fazer uso da palavra a senhora Urânia Flores da Cruz Freitas, que é membro do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, ao passo que também chamo para compor a mesa a senhora Mairla da Silva Feitosa, que é coordenadora do Movimento Nacional da População de Rua no Distrito Federal. Aí, Maíra. Bom dia a todos e todas. Gostaria de cumprimentar a mesa em nome da deputada Érica Cococai, a quem agradeço, porque está sempre na luta sobre dos direitos humanos, em especial daqueles que têm menos direitos, né? Não sei se isso é possível, ter menos direitos do que já temos, mas essa tem sido uma luta recorrente. Agradeço ao Movimento Nacional por meio do Leonildo, mas gostaria de agradecer mais ainda pelo Movimento Nacional em Brasília, que é a Maírla, com quem tenho feito a luta de construção da política aqui, e também da Yara, que está ali sentada, né, que já há algum tempo faz essa política junto com a gente fazendo junto com eles, claro. E primeiro eu gostaria de comemorar, a gente está aqui no dia 19, exatamente no dia do massacre, diante de muitos massacres, e vários massacres já aconteceram, inclusive nessa cidade, da população em situação de rua. Mas, ao mesmo tempo, lamentar, porque a gente tem que fazer exatamente uma sessão solene para despertar as pessoas da problemática da situação de rua. Então, é uma contradição, em que a gente faz a luta, mas, ao mesmo tempo, a gente observa que há muitos retrocessos na política. Quando o Carlos cita a política nacional, ou a gente cita a política nacional de 2009, no entanto, o primeiro comitê instalado foi o do DF, em 2013. Foi o primeiro estado a fazer a adesão à política nacional por meio do comitê. E o comitê nosso não funciona. Ele vai e para, ele tem retrocessos, ele não avança na política, né? Ele não marca as suas reuniões, ele não possibilita a luta. E, ao mesmo tempo, o movimento se fortalece buscando esses direitos, junto com os atores sociais, em especial o Ministério Público, a Defensoria Pública, que tem sido os nossos parceiros, tanto os federais quanto o distrital. Se não são esses atores que, diante de fazer o serviço público de qualidade para a verdadeira população que necessita, nós estaríamos num momento muito mais difícil no sentido da garantia dos direitos. Então, a gente avançou pouco,
né, mas avançou diante do protagonismo e diante das possibilidades. E tem atuado especificamente na formação política, na formação dessas pessoas em situação de rua, para que a gente perceba, como o Carlos mesmo disse, que eles não têm só direito à assistência. A assistência é um período de ter acesso aos direitos, porque é necessário. Uma pessoa que está com fome tem que comer. Uma pessoa que não tem trabalho tem que receber um auxílio. No entanto, não pode parar aí, porque eles são cidadãos de direito e direito à política pública. E nesse processo da política pública, conhecedores do seu direito e conhecedores do que rege, a legislação que os rege, é possível fazer o enfrentamento e o protagonismo. Portanto, no dia de hoje, o Dia Nacional de Luta, né, pelos direitos da população em situação de rua, o movimento nacional, do qual conheci nos anos de 2000, no Fórum Social Mundial, por meio da pessoa do Anderson, que era o representante de São Paulo, e ali falava: Urânia, a gente não quer mais assistência, a gente quer política, a gente quer direito, a gente quer construir uma política nacional. E foi crescendo, nós temos representatividade do movimento em quase todos os estados, nós temos comitês em quase todos os estados, temos que fazer uma luta, porque o comitê, após o decreto que cancelou todos os comitês, houve uma reedição do comitê intersetorial. No entanto, a participação do movimento vai ser via conferência, vai ser via vídeo. Como? As pessoas que estão em situação de rua vão fazer essas videoconferências aonde? Essa participação ela tem que ser presente, ela tem que estar presente em todos os setores e discutir com as pessoas. Então, temos uma luta mais à frente com o comitê intersetorial, contribuindo com os atores que estão como servidores públicos fazendo um trabalho e buscando fazer um trabalho real. E aí me refiro aqui no Parlamento a deputada Érica Cocai, ao Eduardo, à Eliana, ao Carlos, que está na família, mas está junto com a gente, sempre esteve junto com a gente nas lutas, e especialmente ao Movimento Nacional, a quem tenho muito prazer de estar junto e aprender mais do que ensinar. Muito obrigada. Agradecer à professora Urânia e chamar o nosso deputado, o Ayrton Faleiros, que usará a palavra representando o nosso partido, o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Inicialmente, me permita, em seu nome, deputada Érica Cocai, cumprimentar todos os integrantes da mesa. E vou logo fazer uma referência. Aqui nós temos pessoas vindo de outros estados, e a deputada Érica Cocai, ela é de Brasília. E ela leva uma vantagem em relação a nós que não somos daqui, porque ela já mora aqui, né? Mas não só por isso, a deputada Érica Cocai tem sido uma das, eu acho que é a parlamentar que mais apresenta projetos e requerimentos para a realização de sessões solenes e também audiências públicas para trazer a esta casa temáticas que às vezes são invisibilizadas no nosso país. E esse é um tema. A população de rua, todo mundo vê, em toda a cidade que anda, mas vê e faz questão de não ver. Não é assim? Porque, infelizmente, nós vivemos uma realidade desse país em que aumenta o número de pessoas sem moradia, o número de pessoas indo para a moradia de rua. E uma audiência como essa, uma sessão solene como essa, propicia dar eco a esta realidade, propicia trazer lideranças aqui. Eu, às vezes, como eu fui antes de ser parlamentar, líder sindical, e ajudei a travar muitas lutas populares, eu fico sempre imaginando de determinados segmentos, se não tivessem pessoas que se dedicassem, como vocês aqui, as lideranças se dedicam à causa destes segmentos. Então, esta é uma oportunidade de darmos eco à luta de vocês. Mas é uma oportunidade
de aprofundarmos as críticas. A Érica falou que eu sou do Partido dos Trabalhadores. Nosso partido criou muitas políticas públicas, entre elas a Minha Casa Minha Vida, né? Mas a gente observa que o problema continua. O povo, a população de rua continua sem moradia. Então é um problema não resolvido, em que pese a gente comemorar os avanços, né, mas o problema não está resolvido. E nós, ao fazermos uma sessão como essa, aproveitamos também, eu estava lendo aqui, aliás, observando a leitura da carta do presidente da Casa, Rodrigo Maia, mas também o pronunciamento da deputada Érica Cocai, falando, e vocês, as lideranças, falando da necessidade de políticas públicas, políticas de Estado, políticas de governo para atender essa população. Eu quero, então, me somar à luta de vocês. Nosso mandato está muito sintonizado com essas causas sociais, e já aproveitar e fazer um convite aqui, que depois dessa sessão solene, logo em seguida nós vamos ter a sessão solene para homenagear os atos culturais lá da região oeste do Pará. Nós vamos ter aqui uma apresentação da Dança da Sedução, do Festival dos Botos de Alter do Chão. Nós vamos ter uma dança aqui das tribos Munduruku e Muirapinima de Juruti. E vamos ter a apresentação, já está aqui a coordenadora do campus da Universidade Federal de Altamira, apresentação da Festa Internacional da Literatura do Xingu, e vamos ter também o Carnaval de Óbidos, que vai se apresentar, e vamos lançar o primeiro Festival Internacional de Cinema de Alter do Chão. Então, deputada Érica, Vossa Excelência está convidado, vocês como lideranças, né, porque eu acho que cultura também, é a partir da cultura que muitas coisas se transformam. Obrigado, presidenta. Agradecer as palavras do deputado Ayrton Faleiro, convidá-lo para que ele possa ficar por um minuto aqui, presidindo essa sessão, e passar a palavra para a senhora Eliana Pires Rocha, que é da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Distrito Federal. Bom dia a todas as pessoas presentes e a todos que compõem a mesa. Em nome da Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, eu agradeço o convite para participar desse dia solene, dessa sessão solene em homenagem ao Dia Nacional de Luta, do Movimento em Defesa das Pessoas em Situação de Rua. Bom, eu escrevi algumas palavras aqui, elas têm uma perspectiva bastante jurídica, eu diria. E ela se centra basicamente no que diz a Constituição, e a Constituição, acima de tudo, que eu acho que tem sido muito ignorada, não é? Lembraria, para iniciar, que, embora a política nacional para as pessoas em situação de rua esteja prevista num decreto bem minudenciado, é a Constituição que está acima de tudo, que pauta, que instrumentaliza a concretização dos direitos que estão ali presentes e que são fundamentais para qualquer pessoa. Nesse ponto, a Constituição considera a dignidade da pessoa humana, a dignidade como fundamento da República. A erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades são objetivos da República. A gente não pode esquecer disso. E é desses dois princípios que estão na Constituição que decorre a noção de mínimo existencial. Quer dizer, algo que é imprescindível na vida das pessoas e da qual o Estado não pode se furtar de garantir. Um mínimo existencial. Esse mínimo existencial ele diz respeito a uma série de prerrogativas que podem garantir condições adequadas de existência a partir da fruição de direitos sociais que são básicos, como a saúde, a moradia, a alimentação, assistência, educação, o trabalho, a proteção integral da criança e do adolescente. Então, a gente sabe que esses direitos requerem políticas públicas, que já foram essa referência foi várias vezes feita aqui. E claro que esses direitos, nesses direitos se incluem as pessoas em situação de rua. Elas são titulares desses direitos perante o Estado, de modo que a realização de políticas públicas voltadas ao atendimento das suas necessidades
não é mera liberalidade ou caridade. Não é? O Estado não pode se furtar da sua obrigação de prestá-las, porque não se trata de liberalidade ou caridade. A gente sabe que são vários fatores que levam as pessoas a utilizar as ruas. Não é? São a ausência de moradia, necessidade de trabalho e renda, ruptura de vínculos familiares ou afetivos, infortúnios pessoais. E é nesse quadro, nessas condições, e no quadro atual, que se acentua, neste momento de extrema crise socioeconômica de caráter nitidamente liberal da política que vem sendo implementada, que é uma redução de direitos que devem ser garantidos pelo Estado. Eu gostaria de lembrar o dado que eu peguei hoje de manhã, escrevendo isso aqui, que 90% das pessoas em situação de rua não recebem qualquer benefício de órgãos governamentais, como aposentadoria, programa Bolsa Família e benefício de prestação continuada. A gente sabe que a luta por direitos fundamentais, ela demanda a intervenção de vários segmentos, além do próprio parlamento, mas também de operadores da justiça, como defensorias públicas, como advogados, como Ministério Público. Mas também lembro um outro dado, que cerca de 95% das pessoas em situação de rua não participam de movimentos sociais ou atividades associativas. Eu gostaria, inclusive, que os senhores confirmassem isso, que esse dado pode estar errado. Mas tudo para falar justamente do movimento que está sendo organizado, que está sendo feito, que vai ser concretizado essa semana. Quer dizer, o fato de 95% das pessoas não participarem demonstra que é necessário, sim, estimular os movimentos sociais entre essas pessoas para que afirmem os seus direitos e, consequentemente, fortaleçam as suas reivindicações diante da inércia ou da negativa, da evidente negativa do Estado em prestar, ou implementar ou assegurar políticas públicas. Por isso, a gente louva, a gente parabeniza a luta dessa população hoje aqui homenageada, bem como os movimentos sociais organizados por essas pessoas em prol dos seus direitos. Obrigada. Agora. Obrigado, tá? Vamos chamar aqui a Maírla da Silva Feitosa, que é coordenadora do Movimento Nacional da População de Rua do Distrito Federal. Por favor. Bom dia a todos. Quero agradecer à mesa, na pessoa da Érica Cocai. Quando ouvi o movimento que a gente foi falar sobre essa sessão solene para o dia 19, dia da luta do movimento da população em situação de rua, ela nos ouviu e por isso estamos aqui hoje. Agradecer meu pessoal, o Pop Rua, que estão ali, que vieram junto comigo, que são minha fortaleza, são minha força. Hoje eu estava falando para o Carlos ali, eu nem estou muito bem hoje. Que eu estou numa situação aqui no DER que eu nem queria estar na mesa hoje porque eu estou muito bem. Que de 5 meses para cá a gente vem perdendo 5 pop-ruas nossos e eu vivo assim meio ruim, sabe? Meio sem plano, meio desmotivada com tantas coisas que vêm acontecendo. E assim, quando eu falo em direitos da população em situação de rua, quando eu relembro esse dia 19, o dia de luta da população em situação de rua, é um dia muito triste para se relembrar. Mas, ao mesmo tempo, é quando o movimento da população de rua se uniu para lutar por direitos, pelos nossos direitos, para que aquilo que aconteceu no dia 19 de agosto não se repetisse. Não se repetisse aquela barbaridade que aconteceu, a chacina na Praça da Sé. E até hoje a nossa luta é incansável por direitos. Não só o direito à vida, o direito à moradia, o direito à saúde, o direito ao trabalho, o direito a todos os direitos. Nós temos nossos direitos e temos que lutar por eles. Porque se a gente não lutar por os nossos direitos, eles serão todos violados, todos os dias. Vocês veem que a gente luta diariamente, incansavelmente, nossos direitos continuam sendo violados. O direito à moradia,
Muitos dizem que a gente não tem o direito de morar na cidade, nós temos o direito de morar lá no entorno, se tiver de ser um pedacinho de terra, lá no entorno do Goiás, lá onde você não consiga, onde não atrapalhe, não incomode a sociedade. Essa sua sociedade preconceituosa, que só sabe discriminar. Elas não sabem entender os nossos direitos como pessoa, como ser humano. Elas só sabem discriminar. E para elas, nós, pop de rua, nós incomoda. Nós incomoda por nós estar na rua, por nós não ter onde nós tomar um banho, que o único lugar de referência hoje é o Centro Pop. E tem muitas pessoas que não têm acesso ao Centro Pop. Elas vão para a rua, passam o dia no semáforo, e à noite elas vão pegar um ônibus para ir para suas casas alugadas, seus barraquinhos, que eles têm em algum lugar do entorno, e eles não são permitidos entrar no ônibus para ir para suas casas, porque eles estão fedendo. Eles não entendem que aquela pessoa passou o dia na rua para conseguir arrumar o alimento dos seus filhos. Quando o pessoal da ocupação foram para a moradia, eu me lembro que disseram assim, não, esse pessoal não pode ficar no Paranoá Parque, eles têm que ir para o entorno, de preferência para o Santo Antônio do Descoberto. Como assim, gente? Como assim? Que a gente não tem o direito de morar no DF? Por que a gente não tem o direito de morar no DF? Por que a população de rua não tem o direito de viver junto com a sociedade? Porque tanto preconceito, tanta discriminação com essa população que só quer ter seus direitos garantidos. O direito à vida, o direito de permanecer no local. Se eles estão naquele local, não é porque eles querem. Vocês acham que muitas pessoas não queriam ter sua moradia, seu trabalho, levar seus filhos para casa? Não, tem muitas pessoas que estão ali por falta de opção. Mas a comunidade preconceituosa, eu me lembro quantas vezes ligam lá para a abordagem social. Venha tirar esse povo daqui que estão incomodando meu restaurante, meus clientes não estão mais permanecendo no meu restaurante, estão se afastando daqui. Quando a gente chega lá, que conversa com o pessoal, eles estão ali só naquele momento para pedir uma comida para dar para os seus filhos. Eu vivo numa situação que tem hora que eu começo a pensar e começo a embaralhar tudo na minha cabeça. Como é que pode existir tanto preconceito? E a nossa luta do movimento da população em situação de rua hoje é para que isso acabe. Eu sei que isso é um sonho muito distante a ser realizado, porque às vezes parece que por mais que a gente luta, mas o preconceito está ali, visível ali, entendeu? Você vê no olho da pessoa assim, tira essa pessoa daqui, ele está incomodando aqui, aquela pessoa não está fazendo nada. Agora, recentemente, a gente perdeu 5 usuários nossos, população em situação de rua. Eu não vou dizer que foi para a violência, mas uns também foram, né, Barba, com a situação do que está, não. Mas a gente perdeu, eu fico imaginando, aquela pessoa passou muito tempo na rua, negligenciado, passa da hora de comer, não tem onde tomar um banho, só ouvindo preconceito, sofrendo discriminação e tentando ganhar o seu tostão naquele semáforo, seja onde ele estiver. Muitas das vezes eles falavam assim, nossa, Marla, eu estou cansado, eu só queria um cantinho para me ficar, eu só queria arrumar um serviço. Eu já trabalhei fechado, eu tenho profissão, mas quando eu falo, eu moro na rua, a pessoa diz, volte amanhã. Quando volta no outro dia, não, a gente já substituiu a vaga, não precisamos mais de ninguém nessa vaga, não. Então, assim, gente, enquanto existiu o preconceito com a população em situação de rua, é muito triste falar dessa questão, porque eu fico sem, sei lá, eu queria pedir assim, 1 minuto de silêncio para a gente pensar nessas pessoas em situação de rua, que morreram esses tempos. 1 minuto de silêncio para a gente lembrar dessas pessoas, pensar um pouco nelas. E eu queria pedir também, para quem estiver nas horas de suas orações, orar por eles também que morreram. Ainda hoje eu fico me imaginando, quando eu lembro do enterro social. Toda vida que eu entro naquele cemitério do Campo da Esperança, eu entro com o meu coração apertado quando eu entro ali, porque eu vejo todo mundo passando para aquelas capelas bonitas de rosa, acendendo as velas para seus entes queridos. População de rua, ele desce naquele carro do necrotério direto, naquele buraco fundo, lá no final do cemitério. É lá no final do cemitério. Ele não tem direito nem uma capela
Você imagina que ele já viveu a vida inteira sofrendo todo tipo de violência na rua. E quando ele morre, ele ainda sofre preconceito até depois que morre. Desce direto para aquela cova lá embaixo. Se tiver família, quando não tem, nós rezamos um Pai Nosso, nós acendemos uma vela para aquela pessoa. Ali fica esquecido lá. Eu estava falando um dia desse para o pessoal, para a gente rezar missa, para aqueles pessoal em situação de rua que morreram, a gente tentar rezar, porque essas pessoas nem isso têm. Nem um enterro digno tem. Que esse enterro social, que o povo chama de enterro social, isso não é enterro social de quê, pelo amor de Deus? Que enterro é esse? Enterro social, que bota dentro de um camburão, joga dentro de um buraco, joga a terra por cima e pronto. Não tem o direito a uma reza, não tem o direito de passar numa capela daquela. Que diferença tem ter uma capelinha dentro daquele cemitério para a população de rua passar, parar um pouco ali, ter a dignidade, o menos de ouvir uma oração antes de ser enterrado? Então, assim, o preconceito contra a população de rua é desde o início, é sempre, é em todos os momentos. Não adianta falar, porque mudou muito pouco, tem que mudar muito mais. As coisas têm que mudar muito ainda, muito. Mudou, tem pessoas que não enxergam, não sabem. A pessoa escutar, a pessoa chegar aqui e falar, não, tá assim, assim, assim. Vamos lá para a rua. Vamos lá para a ponta lá para ver, conversar com aquelas pessoas. Porque às vezes quando eu estou no seminário, eu estou no congresso, eu estou numa reunião, que eu escuto as pessoas falando, eu fico me imaginando, mas isso é real? Porque para mim, essa não é a minha realidade que eu vivo hoje. Gente, agradecer a todos vocês, muito obrigado. Valeu mesmo aí, estou meio ruim hoje. Agradecer a Mayla o depoimento absolutamente contundente e lúcido. E antes de passar a palavra para o Lenildo, eu gostaria de convidar todas e todos para que se coloquem em posição de respeito, para que nós possamos fazer um minuto de silêncio para todas as vítimas da exclusão e das diversas formas de violência que se encontravam em situação de rua. Em defesa dos direitos da população em situação de rua e para chorar os corpos que muitas vezes ficam no abandono e ficam desprovidos das lágrimas solidárias e da atenção do Estado, é que nós continuamos na luta. E passa a palavra para o nosso último orador, que aqui compõe a mesa, ao coordenador nacional do Movimento Nacional da População de Rua, em situação de rua e conselheiro do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, o senhor Leonildo José Monteiro Filho. Bom dia a todos e a todas. Venho aqui agradecer à deputada Érica Cocai por esse momento. No mesmo momento que é um avanço para a população de rua estar aqui no Congresso, ganhar esse dia, é o mesmo momento que a gente lembra que essa luta
essa organização da própria rua, de fazer a luta por seus direitos, foi por causa de uma chacina, né? Foi por causa de 62, quando Lacerda, né, fazia lá no Rio de Janeiro recolhimento da população em situação de rua, mandava amarrar e jogava no rio Bangu, né? Nós temos aí o Índio Galdino, 21 anos atrás, e as violações, as violências, né, contra a população de rua nesse país, ela não diminuiu, né? Ao contrário, né? Nós tivemos um presidente da República que nos acolheu, né, que abriu a porta, o presidente Lula, né, que colocou essa população de fato nas agendas da política, dos recursos, dentro dos ministérios, criamos um projeto, um decreto. Mas, infelizmente, o que está matando, esse extermínio da população em situação de rua hoje no Brasil, né, de fato, o que está matando é a falta de políticas públicas, né? Um governo que não tem um orçamento para a população de rua, que não cura a população de rua no IBGE, é um assassino. Essas pessoas que estão morrendo no Brasil, né, doutora Eliane, mais de 10 pessoas foram queimadas esse ano no Brasil. Se a gente tivesse o Ministério da Justiça, né, na área de segurança pública, tivesse respeito, ele fizesse uns dados, quantas pessoas foram assassinadas, é escandaloso para o Brasil. É escandaloso, né? Curitiba, Sul, Norte, Sudeste, e todo dia é isso, né? É companheiros sendo ceifados na rua. E não vou nem lembrar, né, dos companheiros que não conseguem acessar um copo d'água, né, dos companheiros que não conseguem colocar um papelão para dormir, que são expulsos, dos companheiros que vão num saco de lixo para tentar pegar uma alimentação e o guarda privado não deixa, ainda vai lá e bate nele, né? Esse é o nosso país. É dessa forma que trata a população em situação de rua. E é por isso, né, que nossos companheiros e companheiras, né, já saíram da sua cidade, dos seus estados, para vir dizer não à violência. Mas sim à política pública. Queremos política pública, mas com orçamento. Não queremos mais política pública paliativa, né, o resto dos ministérios para a população de rua, e que está sendo retirado. Isso que estão sendo retirados ainda, né? E é isso que a rua vem fazer novamente, né, aqui em Brasília, essa marcha, essa audiência, né, essa frente, né, que o movimento, junto com seus parceiros, né, e aí destaca o Ministério Público, Defensoria Pública, né, os apoiadores e apoiadores, né, nível nacional, né, que está nos apoiando para vir para cá, né? E aí, Érica, eu trago uma proposta, né? Acho que a gente não tem que entregar documento para o presidente da República, não, né? Nem para a Damares, que coordena a nossa política. Primeiro, ela já mudou, né? Ela não reconhece mais coordenação política da população de rua. Ela conhece que a população de rua é risco, né? Novamente nos coloca nos exclui, né, a nossa coordenação e nos exclui. Não, a gente tem que entregar aqui para o Congresso, né? A gente tem que conseguir uma reunião com o presidente Maia e ver se a gente consegue entregar as demandas para ele, né? Fazer essa denúncia, né? A gente tem essa denúncia, né, em dados mesmo dessas mortes, né? Então, entregar para ele um projeto, uma proposta, que urgentemente essa população de rua tem que ser incluído no IBGE e ter orçamento para a população de rua, né? Hoje nós não temos orçamento, né? Hoje nós temos aí centros POPs fechando, temos consultório na rua fechando, e tem aí, né, um monte de lei querendo tirar a população de rua, internar a população de rua. Política pública, né, não se faz com internação compulsória, né? Não se faz prendendo o sujeito, recolhendo e colocando debaixo do tapete, né? Política pública faz ouvindo, né, com orçamento. Então, é nesse sentido, deputada Érica Cocai, que, mais uma vez, no nome do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, né, está vindo vários estados, estamos vindo, né, nem com estrutura, não temos nem estrutura aonde ficar fechado,
né? Os estádios estão vindo aí praticamente sem alimentação, as caravanas, né? Indo e voltando, e aí sim, vão dormir no papelão mesmo, né? É a rua de vários estados vindo como se estivesse lá, vindo para cá para dormir, às vezes sem água, sem nada, mas a gente não vai deixar de lutar, né? A gente não vai deixar de vir para cá, né? E fazer essa luta. E é isso que eu venho agradecer em nome do Movimento Nacional da População de Rua, esse momento, né, que lembra o dia 19, que hoje também a América Latina, né, vários países já colocou a agenda do dia 19 como dia de luta da população de rua, praticamente hoje no mundo. Muito obrigado a todos e a todas. Gostaria de chamar o deputado Ali Borges, que se inscreveu para falar pelo seu partido, não sei se ele se encontra. Então, falaria pelo Solidariedade, mas que esteve aqui e presta a sua solidariedade e participa desta homenagem à luta da população em situação de rua. A luta que lembra uma chacina, uma eliminação, eu diria, literal, para aqueles que são desumanizados simbolicamente todos os dias. E eu gostaria de agradecer a presença da Paula Regina Gomes, que é professora do Núcleo de Estudos da área de Humanas, da Márcia Caldas, assessora da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, Arthur Henrique Modéstio, da Paula Henrique Silva dos Santos, Maria Valesca Ferreira Feitosa, do Movimento Nacional, a Nereilda Vieira Soares, também do Movimento Nacional, Thaís da Silva Matos, psicóloga do Movimento Nacional, José Douglas Feitosa, do José Irã Ferreira de Souza, da Danúzia da Silva Oliveira, da Daniela Alves de Queiroz, educadora social, Suzana Antônia dos Santos, do Movimento, a Yara dos Anjos, que é educadora, o Rafael de Souza, militante do Movimento, Robson de Matos, representantes de uma rua, Janaína Queiroz, do Movimento da População de Rua, Maria de Fátima Marques, da UNB, Maila, que aqui está conosco, já fez uso da palavra, o Cleidson Oliveira Bezerra, agente social do Movimento Pró Saúde Mental, um guerreiro que todos os dias enfrentam os manicômios, sejam literais ou metafóricos, da Paloma Rodrigues de Souza, do Movimento, da Thália Consuelo Garcia, do Movimento da População em Situação de Rua, da Sandra Lúcia Nunes dos Santos, assistente social da Sociedade Civil, prazer tê-la aqui, da Luísa Souza Cruz, colaboradora do coletivo transfeminista do DF, um prazer tê-la aqui, da Raquel Santos Almeida, da conselheira do Centro de Integração Sociocultural Aprendiz do Futuro, do Rogério Barba, que é repórter e diretor da TV comunitária e que tem registrado esta sessão solene. Eu queria agradecer muito a presença de todos e todas e firmar este compromisso de procurarmos o presidente da casa para que nós possamos entregar a pauta como fizeram as margaridas que aqui tiveram e que nos lembraram de que toda a realidade é grávida do seu contrário, que é numa sociedade com tanto desprezo, com tanta desumanização simbólica. Há uma desumanização simbólica, uma invisibilização de segmentos da população brasileira, nos mostrando que nós ainda não fizemos o luto dos nossos períodos traumáticos. E quando nós estamos aqui dando visibilidade às pessoas que estão em situação de rua, nós queremos banhar de democracia e de inclusão a nossa sociedade. A população em situação de rua sofre com indiferença, sofre com desprezo, sofre com discriminação, sofre com preconceito, sofre com a violência sexual, sofre com a violência policial, sofre com a violência em geral e com a tentativa que muitas vezes vai se expressar na
das proposições de criminalização da população em situação de rua. Então, não há crime em si. O crime que existe talvez seja do Estado, que não cumpre a sua função e que rasga a Constituição brasileira. Cada dia que passa, nós vamos ver o governo arrancando um pedaço da Constituição brasileira. Essa Constituição, que foi a tentativa de fechar o ciclo de uma ditadura que faz com que o Brasil carregue as marcas da tortura na pele da alma e das diversas formas de tortura que ainda permeiam o nosso cotidiano. Essa Constituição está ameaçada, está sendo dilacerada, está sendo arrancada dela mesma, e é como se arrancassem os direitos, porque é uma Constituição que assegura direitos, é uma Constituição que fala do direito de viver sem discriminação, do direito às políticas públicas, que precisam atingir o conjunto da sociedade. Nós não podemos ter dobras nesse país que abriga um Brasil profundo, um Brasil invisibilizado, e que nestas dobras tenhamos pessoas que não são atingidas pelos direitos e pelas políticas públicas. Políticas públicas, elas são enganchadas umas nas outras, porque elas asseguram os direitos, e os direitos são enganchados um no outro. Eu não posso dizer que eu vivencio uma plena humanidade se eu tenho o direito de falar, mas não tenho o direito à habitação, mas não tenho o direito de me alimentar, mas não tenho o direito de expressão. Os direitos são enganchados, ele é uma trama de vida que se constrói com a luta do conjunto do povo brasileiro, mas também com muita dor do povo brasileiro. Por isso é importante que nós possamos assegurar os direitos a uma população invisibilizada. Esta sessão visa romper a invisibilização, mas também ela visa avançar na conquista destes direitos, porque o que nós estamos vendo é que é uma lógica que já perpassou a história brasileira, que é a mesma lógica do manicômio, do confinamento, da exclusão, que é a mesma lógica de transformar o Brasil em um grande presídio, do aumento da população carcerária sobremaneira, que é ir para invisibilizar. O Brasil está cheio de políticas de invisibilização, e agora nos preocupa sobremaneira o avanço das internações involuntárias, das internações compulsórias, que é a limpeza étnica, que as pessoas em situação de rua já foram jogadas nos rios, já foram jogadas. E aqui em Brasília, nós temos a fala das crianças e adolescentes em situação de rua, que eles diziam que muitas vezes eram obrigados a pular da ponte no lago, mesmo que não soubessem nadar, e que diziam: eu não sei nadar. Tem um depoimento de dois adolescentes que já devem ser adultos hoje, em situação de rua, que eles diziam: nós fomos pegos, e ali fomos levados para a Ponte do Bragueto, para uma ponte aqui no Distrito Federal, que está sobre o Lago Paranoá. E ali a polícia nos disse: olha, eu vou te jogar tiner, e jogou tiner em cada uma de nós, e ameaçou de acender um fósforo, e disse: pulem, pulem e pulem. E elas diziam: nós pulamos. E uma delas dizia: e ali eu vi o que eu vi. Eu vi a mão de uma santa me levando até a margem, porque eu não sabia nadar. E todas essas falas da população em situação de rua, os relatos de extorsão, os relatos de que eles tinham que entregar o fruto do seu próprio trabalho. A população em situação de rua trabalha, na sua maioria. Trabalha, ou guarda um carro, ou está vendendo coisas na rua, mas é uma população trabalhadora, ou está reciclando e trabalhando na cadeia da reciclagem. É uma população em situação de trabalho, que é desconsiderado, que é invisibilizado, que é negado. E ali nós temos, para além da discriminação, que faz com que se tente criminalizar a situação de rua, nós temos a discriminação institucional, que aqui foi falado pela Mayra, que muitas vezes, e foi falado também pelo Lenildo, que muitas vezes pessoas não podem entrar no órgão público, um órgão público que deveria assegurar direitos, que deveria concretizar políticas públicas, não aceitam as pessoas. É como se você tivesse uma perenização da violação de direitos.
As pessoas, via de regra, estão em situação de rua, por conflitos familiares, por abandono, muitas vezes por situação de drogadição, estão, portanto, em uma situação de violação de direitos e vão às ruas. Nas ruas, a situação de rua, ela favorece outras violações de direitos. E ali elas não adentram os espaços públicos ou os espaços institucionais. E ali nós vamos ver que há uma condição de que todo fruto também se torna semente. Ou seja, que a situação de rua é fruto de uma violação e ela torna-se semente de outras violações, e nós vamos ter uma retroalimentação do nível de violação de direitos que precisa ser rompido, e vai ser rompido com políticas públicas, e há um retrocesso sem tamanho. O Brasil está mais desigual desses últimos 3, 4 anos. O Brasil voltou a conviver com a fome, o Brasil voltou a ter um recrudescimento em uma série de índices que nós estávamos superando na construção de um país que não considerasse seu povo gado e nem considerasse seu povo desumanizado, porque essa desumanização simbólica precisa ser rompida. E é nesse sentido que nós vamos tentar marcar uma reunião com o presidente da Casa e vamos tentar aprovar ou acelerar a aprovação destes projetos que dizem respeito a assegurar os direitos, em nome de todos que foram vítimas desta profunda violência na Praça da Sé. Mas não foi só a Praça da Sé. As praças do nosso país e da nossa cidade, elas concentram muitas mortes, concentram antes da desumanização e dos óbitos e de que se transforma em estatística. Nós vamos ter a desumanização simbólica. E ali eu lembro da Marla quando ela fala do enterro social. Eu falo isso porque eu participei aqui na Câmara Legislativa da CPI dos cemitérios, porque vi muita coisa que eu não queria ter visto. E quando você iria ver, você via as pessoas que estavam, as ossadas que estavam nas turbinas, aquelas covas que abrigavam 8, 9, 10 pessoas, as covas rasas, que nos lembram João Cabral de Melo Neto. É a parte que te cabe neste latifúndio, a cova rasa. Nós víamos os resquícios, os restos daquele material que envolviam os caixões dos enterros sociais. Não é só que você não faz da partida um momento de oração e de diálogo com Deus. Não é apenas isso. É porque ali eram aqueles restos mortais que estavam em profunda situação de violação, que estavam em qualquer canto, que estavam, enfim, de forma absolutamente desrespeitosa e que estavam em covas com 7, 8, várias pessoas. Nós vimos que ali estavam as pessoas que tinham tido sepultamento social. É como se essa discriminação e a desigualdade ela perpassasse a nossa finitude na própria terra. É como se ela existisse para além daquela condição de óbito. Por isso é que nós temos que nos colocar em movimento. E ali não significa termos políticas apenas para a população em situação de rua, é termos noção de democracia, é termos noção de humanidade, porque quando há desumanização simbólica, ela atinge também quem desumaniza. Quem desumaniza o outro, porque estar nesta situação está também desumanizado. E quando nós vamos ter na presidência da República uma pessoa que estimula a desigualdade, que estimula a eliminação do diferente, a eliminação da diversidade, e que acha que se tem que respeitar os direitos da maioria e considerar minoria, é preciso lembrar, democracia só se constrói com respeito aos direitos da minoria. Se não há respeito aos direitos das diversas minorias, nós não temos uma democracia. E é com todos esses compromissos, e mais uma vez agradecendo aos que compuseram esta mesa, que são parceiros e construtores, e dizendo da importância de termos políticas intersetoriais, de termos territorialização,
Porque muitas vezes se estabelecem equipamentos públicos em local onde não há população em situação de rua. E ali é preciso lembrar, ou muitas vezes se estabelece políticas habitacionais. Eu lembro da fala de uma senhora que estava em situação de rua e que colocaram-na para morar em um lugar muito distante. Ela dizia: será que ninguém entende que a gente não precisa só morar? Que a gente também tem que trabalhar? Que a gente tem que ter acesso à saúde, que os nossos filhos têm que ter acesso à educação. Então, quando você constrói uma política habitacional distante de todas as outras políticas públicas, é como se você estivesse negando o conjunto das políticas públicas que precisam existir para fortalecer a nossa humanidade. Então, territorializar, intersetorializar e estabelecer o nível de protagonismo. É preciso dar voz à população em situação de rua. Por isso, o meu respeito pela Mayla, o meu respeito pelo Enildo, o meu respeito pelo Barba, o meu respeito pelas pessoas que pegaram a vida nas mãos e transformaram a vida do Ida. E a gente só transforma coletivamente, só transforma em movimento, só transforma nos construindo enquanto sujeitos coletivos. Por isso é preciso dar voz, porque as vozes escutadas são vozes que reafirmam uma humanidade negada. Tem muita gente, tem muita forma de falar. E a gente fala pelas mãos, a gente fala pelo silêncio, pelo corpo, pelas lágrimas. Fala-se de várias formas. A população em situação de rua tem um discurso e uma narrativa todos os dias construída e todos os dias na resistência e na resiliência. Esse povo brasileiro conviveu com quase 400 anos de escravidão. É um povo resiliente, é um povo resistente, é um povo que vai fazer valer a condição de construirmos um país onde todas e todos possam ser livres. Enquanto uma não for livre, enquanto um não for livre, a gente não pode se sentir livre, já diz de outra forma Paulo Freire. E é em nome, portanto, do movimento e das vítimas da violência que atinge a população em situação de rua, que nós agradecemos mais uma vez a participação de todas e todos. Convidamos mais uma vez para o lançamento da frente, que acontecerá no dia 21, na próxima quarta-feira, depois de amanhã, às 15 horas, no auditório Nereu Ramos. Agradecer ainda a contribuição da deputada Benedita da Silva, do deputado Ayrton Faleiros, contribuição do deputado Nilton Tato, que não está aqui, mas que tem uma grande luta em defesa dos direitos das pessoas em situação de rua. Agradecendo todas e todos, e mais uma vez lembrando que a vida exige de nós coragem e que tenhamos, pois, coragem para tirar a faixa presidencial do peito estufado do fascismo, da desigualdade e da violência. É com isso que declaro encerrada a presente sessão solene.